Olá, um bom dia a todos e a todas. Nós tivemos uma pequena falha técnica e eu vou recomeçar por isso, tá bom? Bom, meu nome é Igor Sacramento, sou pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, estou colaborando com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o discurso terapêutico e as suas relações com as práticas de saúde. E vamos conversar com o jornalista e doutorando em Comunicação e Cultura pela UFRJ, Roberto Habib. Mas antes eu gostaria de fazer um convite a vocês. Gostaria que vocês pudessem conhecer a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a memória é uma instituição criada há 33 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na informação ultraveloz da hiperconectividade que nós estamos vivendo, a memória lança seu novo posicionamento estratégico alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio de referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o passado, o presente e o futuro. Neste momento, os acervos históricos da memória deixaram de ocupar exclusivamente o espaço físico e estão acessíveis no espaço digital. No nosso site é possível explorar os acervos iconográficos, cartográficos, audiovisuais e também as nossas publicações. Você poderá conhecer o nosso portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento profissionais do setor por meio do endereço www.memoriaeletricidade.com.br. Bom, eu vou convidar o Roberto a entrar na nossa live. Antes eu vou apresentá-lo brevemente. Roberto é jornalista, graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez a primeira especialização dele na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, em Comunicação e Imagem, e depois a sua segunda especialização em Comunicação e Saúde na Fiocruz. Fez mestrado em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ e atualmente realiza o doutorado na mesma instituição. Ele tem longo tempo de experiência no campo de jornalismo, particularmente com assessoria de comunicação em instituições públicas de saúde, como no Ministério da Saúde, e atualmente ele trabalha como jornalista e editor de seção da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, a RECIS, na Fiocruz. No campo de pesquisa da comunicação, ele tem interesse nos seguintes temas: teoria e técnica de narrativa nas produções midiáticas, documentário brasileiro, biografia, discurso terapêutico e as relações entre mídia, saúde e gênero. E é justamente sobre o discurso terapêutico nas suas relações com as práticas de saúde que nós vamos tratar hoje. Vou convidar Roberto mais uma vez. Olá, tudo bem? Pronto, olá, tudo bem? Eba, tudo ótimo. Conseguiu. Deu um pequeno problema, não sei o que aconteceu da outra. Pronto, agora estou bem enquadrado. Como você, está super bem enquadrado. Tô Bom, bem enquadrado. tá. Trabalhou com televisão, é? Mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, Roberto. Primeiro, agradecer muito o convite, ter aceitado o convite para participar dessa conversa, desse bate-papo. E também que você falasse um pouco da sua trajetória como pesquisador, profissional do campo da comunicação. Então, bom, você estava falando a minha trajetória e você faz parte de metade dela, né? A trajetória acadêmica, né?
Mas assim, eu, como você mesmo disse, né, eu me formei na Universidade Federal, né, do Mato Grosso do Sul, e estou aqui no Rio por conta do concurso do Ministério da Saúde, que faz há 8 anos, e agora a gente está na Fiocruz, trabalhando na Recis, né? E aí, enfim, trabalhando, mas antes disso já fui assessor de prefeito, já trabalhei bastante assim na parte, mais principalmente em assessoria de comunicação. E aí, a saúde, né, eu tenho contato com a saúde como jornalista, e depois eu vou fiz a especialização na PUC com relação à imagem, porque era uma coisa que eu sempre tinha ligação, né, fiz um documentário para como término, né, do curso, e depois, enfim, aí depois do concurso a saúde veio, né? E acho que quando eu vejo assim que quando eu entrei na Fiocruz e tive acesso ao estudo da saúde, aí eu fiquei mais animado em relação ao campo, assim, porque realmente a prática da saúde, lidar com o SUS é um desafio e é uma guerra. A gente até vai falar de algum momento de guerra aqui. E aí eu me animei e aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui fazer especialização e depois você me orientou na especialização e aí depois a gente foi continuando nossos estudos na UFRJ, que era onde realmente eu queria estar, né? Que é uma universidade muito boa e tem essa pegada filosófica e comunicação. Tem uma base muito forte em relação ao campo da comunicação, né? O que é do campo e como que a comunicação se articula com os outros campos. Eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Eu entrei na área da saúde por um concurso, daquele jornalista querendo se firmar, né, no campo, se formou e gostaria de ser jornalista e tudo mais. E aí a saúde foi entrando, foi fazendo parte assim da minha trajetória acadêmica e até hoje, né? Mas hoje a gente percebe que o quanto o campo da saúde ele se espraia, né? E a gente está estudando as relações sociais e a gente está a saúde entrando nesse estudo da comunicação e da cultura, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Não, isso é muito interessante, né? Primeiro, assim, as nossas trajetórias se conectam para minha felicidade, né? De poder trabalhar com você em tantas dimensões, né? Desde trabalho, digamos assim, mais formal, né? Como editores na Recis, mas também o trabalho acadêmico, que também é formal, que é a relação de orientação e, enfim, desde a especialização é muito interessante. E uma coisa que você falou que é muito pensar as relações entre comunicação e cultura hoje, na cultura contemporânea, digamos assim, não tem como não, em algum momento, tratar pelo menos dos discursos sobre saúde e das práticas sobre saúde que constituem essas relações entre comunicação e cultura, né? E uma das coisas que é o tema da nossa live, da nossa conversa hoje, é sobre o discurso terapêutico. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que é discurso terapêutico, e se o discurso terapêutico faz parte, portanto, de uma sociedade que se torna terapêutica ou marcada por um ethos terapêutico, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa É, noção de discurso terapêutico, ethos terapêutico, o que ela é e o que ela nos ajuda a ver, né? Como toda noção, ela ajuda a ver algumas mudanças, transformações sociais. então, como a gente tinha conversado, o terapêutica, a narrativa terapêutica, ela entra sem eu ter uma base crítica em relação a isso, né? Que foi quando eu tive a oportunidade de fazer um documentário com mulheres no hospital do Cardoso Fontes, Hospital Federal Cardoso Fontes, com mulheres que passavam pelo tratamento do câncer de mama. E aí o documentário, se a gente for ver, aí fazendo essa volta, voltar ao passado já com essa reflexão do terapêutico, que ainda não era dentro da dimensão de estudo, eu estava preocupado com a técnica do cinema, né, da narrativa do filme e tudo mais, mas também de uma fala que dê sentido, né,
e também dessa ideia do o que é depois, como a gente encara a nossa vida depois do câncer, depois de passar por essa situação limite, vamos dizer assim. Mas aí vendo, né, há a narrativa terapêutica, mas também o que ela proporcionou dentro de um contexto hospitalar, né, isso fez com que tivesse uma repercussão, e aí qual é a contribuição do documentário, né, fez com que, na verdade, a relação que essas mulheres se desenvolvia por essa narrativa, vamos dizer assim, fez com que elas conquistassem coisas dentro da unidade hospitalar e fora disso, né, porque teve bastante repercussão midiática, que aí isso mostra o quanto a narrativa terapêutica tá incutida na gente, assim. E depois, na especialização, eu já tive acesso, né, com isso, nos estudos e tudo mais. Isso se transformou num projeto de pesquisa e aí a gente foi discutindo em relação a isso. Eu vejo a narrativa terapêutica como algo positivo, e aí o exemplo desse documentário, eu acho que é algo positivo, que produziu algo benéfico para aquelas mulheres, né, que dependem da saúde pública, né, mas também a gente passa então a discutir a narrativa terapêutica, como que ela é se apropriada nessas dimensões da política, principalmente nas dimensões da política num contexto neoliberal, né? Então, acho que o principal da narrativa terapêutica, que é essa apropriação das disciplinas de si, né? Isso também está incutida dentro dos termos que a gente usa. Qualquer coisa nós estamos depressivo, a tristeza já não faz parte mais, não deve fazer parte mais da nossa vida. E a narrativa terapêutica, assim, rapidamente dizer que a gente precisa sempre superar. Então, a gente vê músicas, você que lute, supere, você vai ter que superar, né? Tem músicas que chamam, né, que absorvem essa narrativa terapêutica, e de uma dimensão política. Eu acho que a grande questão é a gente tem que superar. Então, nós temos que superar esse momento da pandemia, e aí a gente vai perdendo as questões, as pautas coletivas, né, a briga por uma saúde, né, pela responsabilidade do Estado em relação a isso, e as pautas coletivas, né? A gente cada vez mais as responsabilidades sociais passam a estar dentro de uma ação de superação do sujeito. Eu acho que essa é a crítica que a gente tem pensado com relação ao discurso terapêutico, né? Da ideia da superação. Você que supere se você não tem acesso à saúde, por exemplo. Tem uma questão que você está tratando, que eu acho que são, digamos assim, estruturantes do discurso terapêutico, que a primeira é esse binômio sofrimento-superação, né? Quer dizer, para todo sofrimento é preciso haver uma superação, e o trânsito nesse binômio é que caracteriza, às vezes, quase qualifica os indivíduos, né? Como melhores ou piores, mais autorrealizados ou menos, mais autoconscientes ou menos, quer dizer, então, com mais autoestima ou menos, até mesmo quando a gente vê que a própria autoestima passa a ser vista também, se ela é excessiva, ou se é uma falta, se é uma carência de autoestima. Isso também é classificado, entendido, visto como como problemático, se não patologizado, né? Você quer falar sobre isso? Se quiser... Eu lembrei da Vilu, né, que eu gosto bastante, e ela vai falar, primeiro ela vai falar de uma institucionalização do eu, e aí a gente está falando, quando a gente fala do discurso terapêutico, a gente também coloca a emoção toma, né, que é o que você está falando, a emoção ela toma o centro, né, e aí a Vilu ela vai dizer assim que os problemas sociais eles passam a ter relação com a inteligência afetiva, não é mais, por exemplo, na escola. Na verdade, qual é a minha autoestima para estudar, do que qual é o meu coeficiente de inteligência daquilo, né, do estudo. Mas não, qual é a minha sensação de autoestima
para eu tirar uma nota boa, não é o quanto eu estudei para tirar uma nota boa, por exemplo. Né, que é a aptidão cognitiva, na verdade. A gente tem pensado na emergência da inteligência afetiva, né? Cada vez mais forte. Exatamente. E talvez um outro tipo de aptidão, né? De uma aptidão emotiva, né? Talvez, ou afetiva, né? E aí, uma das questões interessantes que você coloca nisso, na questão das emoções, né? E das emoções tornadas cada vez mais objetos públicos a serem expostos, disputados e debatidos, né? A gente talvez é importante querer que você falasse um pouco sobre isso, o quanto que o ethos terapêutico participa de um processo de subjetivação na nossa cultura, que faz com que a esfera pública seja cada vez mais marcada pela expressão de sofrimentos íntimos, né? Então a gente tem desde os blogs, né, se a gente pensar nas décadas que passaram, os blogs de pessoas com anorexia, bulimia, ou de pessoas ou as comunidades no Orkut, já antes, e agora no Facebook, pessoas que vivem com alguma doença crônica, desde também de celebridades expondo, né, o seu sofrimento, seja ele doenças, sejam transtornos psíquicos, doenças que acometem o físico, mas também transtornos psicológicos, uso abusivo de drogas, enfim, tem um conjunto muito grande de sentimentos e sofrimentos íntimos que estão cada vez mais tomando o espaço público, a esfera pública. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, tanto de pesquisa, né, quanto da sua experiência profissional, digamos assim, não separando, mas assim, o Roberto pesquisador e o Roberto documentarista, como observa isso em relação às narrativas com doenças crônicas, né, que o seu mestrado ele foi marcado também, né, enfim, por uma doença crônica que é o câncer. Queria que você falasse um pouco dessa experiência no documentário, mas também no seu mestrado. Com relação ao estudo do câncer, né, a gente discutiu o câncer num determinado momento, e a gente pode também pensar no HIV, por exemplo, né? Mas o câncer era uma doença que era silenciada, né? Tinha uma ideia a iminência da morte, né? Na contemporaneidade a gente tem visto as celebridades se apropriando disso. A minha análise foi com relação ao Reinaldo Gianecchini, né? Mas as celebridades que apropriam da vulnerabilidade, né? E aí vai falar na sociedade onde emerge a narrativa terapêutica é que todos nós somos vulneráveis, né? Mas no espaço público essa vulnerabilidade ela tem que estar ligada à superação. Então é a eminência da superação. Então e a situação limite, né? Depois a discussão do testemunho. Então assim, todos nós devemos passar por uma situação limite, passamos por uma situação limite, e a nossa forma de narrar essa situação limite, ela se dá por uma narrativa da superação. E com relação ao câncer, né, a gente percebe isso frequentemente, né, e aí quando a gente vai se apropriando da nossa pesquisa, essa pesquisa vai fazendo parte da gente, a gente começa a ver todo dia na televisão, no YouTube, não sei o que, falando sobre esse processo de lidar com o câncer, né, de sobreviver ao câncer e tudo mais. Isso também leva porque o câncer torna-se também uma doença que há uma sobrevida, né. Do Reinaldo Gianecchini, me veio agora na lembrança que ele deu, a primeira entrevista que ele deu, que foi no Fantástico, que a gente analisou, estava tendo uma discussão, essa entrevista ia acontecer só se ele estivesse bem, ou seja, se ele estivesse bem, se a narrativa dele fosse de superação. Então, assim, não é o falar sobre a doença, mas é falar sobre a superação a ela, né? E aí a gente vê com muita frequência essa superação do câncer, e aí, com relação às celebridades, as celebridades passam, então, isso vira um objeto comercializável, né? E a gente, você tem muitos trabalhos, né, tipo,
em relação a isso, que é a Demi Lovato, que para mim, eu acho que eu quando eu fui assistir os documentários da Demi Lovato, para dar até uma aula em relação a isso, eu comecei a perceber, em algumas cenas, eu comecei a perceber o quanto aquela carreira dependia do discurso terapêutico, ela dependia, um novo álbum era sempre uma história de superação, e como a indústria que estava por trás dela, que é representada pelos produtores e tudo mais, se apropriavam dessa superação. Então, assim, eu entendia que a Demi Lovato precisava sempre estar no fundo do poço, para depois ela vir com um novo álbum, né, com uma nova música, falando com a linguagem de superação, e para ir ao público. E o complemento disso é que os jovens se identificavam exatamente por isso, porque na adolescência a gente nunca está satisfeito, né, com a gente sempre se acha estranho e sempre está no fundo do poço e sempre procura superar isso, né? Então, acho que pensando sobre as celebridades, e pensando nas celebridades não como algo fútil, né? Como o Reinaldo Giannichini, é um algo fútil, mas pensar o estudo das celebridades como aquilo que reverbera socialmente, né? E como aquilo que produz subjetividades. Quais são as subjetividades contemporâneas, né? Que são marcadas por uma ideia de vulnerabilidade. Então, essas celebridades reverberam e por elas reverberarem significa que isso se espraia socialmente e isso se torna algo comercializável. E aí o Giannichini faz, e aí a gente vê as biografias, a superação ao câncer do Giannichini faz com que ele tenha ele tem uma trajetória de vida de 40 anos como se fosse de 80 anos, né? O Guilherme Souza vai falar isso. Por tudo isso que você passou, por essa sobrevivência ao câncer, faz com que você torne-se uma pessoa experiente que tem 80 anos, né? Então essa dimensão temporal da idade também é permeada por essa narrativa da sobrevivência. Não, é muito interessante o que você está falando, especialmente, quer dizer, quando você fala da indústria, há um conjunto de produtos e produções que se estruturam, se a gente for pensar em celebridades, que se estruturam a partir disso. Acho que o caso de Demi Lovato, mas de outras, né, é justamente isso, né? Temos um movimento agora, libertem a Britney, Free Britney, né? Quer dizer, que está no sofrimento, então, e precisa ser libertada. Acho que os fãs acompanham isso com muita proximidade e também com uma sensação de que fazem parte desse processo, que podem libertá-la do seu sofrimento, né? E já que neste caso ela não consegue se libertar sozinha. No caso da Demi Lovato, há justamente essa expectativa de que ela é como se fosse uma recuperação ao vivo, né? A sensação é um pouco essa do que você falou, né? O tempo todo ali essa busca pela superação, mas ela cai, mas não há um julgamento em relação às caídas, né, dela. Há uma expectativa que ela se supere, né? Essa expectativa pela superação, que também acontece é muito interessante isso, Roberto, porque assim, desde no caso da Demi, que é o uso abusivo de álcool e drogas, né, no caso da Britney Spears, especialmente transtornos mentais, psicológicos, etc. No caso da Giannichini, o câncer, que aí vira um livro, né, por conta disso, a experiência, e não só ele, se a gente for pensar um pouco mais para trás, o ex-vice-presidente José Alencar teve 3 biografias, né, sobre a sua experiência com câncer, né? Isso tem sido um recorrente, né? O lugar que a doença tem, a experiência com sofrimento de maneira geral, como forma de construir aí um novo eixo para a vida dessas pessoas. Mas pensando nisso, eu gostaria de dizer que talvez, eu fiquei pensando com você, talvez um outro sustentáculo do discurso terapêutico e da busca por superação é o imperativo da felicidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né?
talvez o que me parece é uma incessante busca ou necessidade de felicidade, né? E por isso que é preciso superar o tempo todo, porque temos que estar felizes o tempo todo. É como se não houvesse espaço para o sofrimento. Ou se há, ele tem que ser muito breve, porque muito sofrimento pode ser doença. Né? Sim, então, aí voltando exatamente nas metáforas do câncer, né, com relação a isso. Hoje ainda isso permanece, aí fala assim, antes era assim, hoje não. Mas acho que o Freud, quando teve câncer, porque o Freud tinha um mau relacionamento com a esposa, ele não era feliz. Bom, Reinaldo Giannichini vai dizer isso em vários momentos no seu testemunho, e você vai ver isso em outras narrativas, assim, não, mas o câncer, desenvolveu o câncer porque ela não vivia uma vida boa, assim, tinha problemas da família. Então, assim, aí que tá, a doença ligada ao emocional. E a doença ligada ao emocional é, é mais uma outra questão do processo de saúde e doença, né? Então, é onde vem não querendo rechaçar as práticas alternativas ou práticas integrativas, né, como o Ministério da Saúde denomina, mas isso vai ficando muito mais evidente, vai tomando muito mais a centralidade do que a medicina convencional, né? Então, a doença como algo do organismo, a doença passa a ser algo que deve ser, a gestão emocional, ela deve ser colocada como algo importante, e aí a gestão emocional que possa desenvolver a doença tem a ver com a tristeza. Né? Não Uhum. tem mais a ver com a felicidade, quer dizer, tem a ver com a felicidade, você está triste e por isso você é um sujeito que é propenso a desenvolver uma determinada doença. Então, acho que isso está muito na narrativa do câncer. Eu vejo mais assim como narrativa do câncer, mas as práticas integrativas, elas nos chamam, né, cada vez mais a importância das práticas integrativas, que colocam o sujeito como centro, né, do tratamento, mas a emoção e a gestão, o controle dessas emoções e a busca pela autorrealização é cada vez mais presente quando a gente vai tentar buscar uma explicação por que determinada doença se manifestou no nosso corpo, por exemplo. Tem um comentário aqui que eu deixei passar, meio que de propósito, da Patrícia, para poder falar de uma coisa que eu acho bem interessante, e eu vou retomar isso, que uma das questões dos especialistas, né? E de uma que ela coloca aqui, ao mesmo tempo, quer dizer, qual que é o lugar dos especialistas nesse contexto, da especialidade nesse contexto. Como você começou a falar das práticas integrativas, a gente tem vivido, no contexto atual, uma explosão de coaches, né? Coaches até de arrumação de armário, desde a vida financeira, a vida amorosa, relacionamentos, etc. Né? O que essa explosão dos coaches, ela também tem a ver, você consegue estabelecer relações entre essa explosão de coaches no mundo atual com o discurso, o ethos terapêutico? Os especialistas coaches, né? Seria um coach emocional, né? Eu fico pensando com relação à emoção, né? Então, assim, eu terei, bom, a emergência da terapia, né? E por isso a narrativa terapêutica, a justificativa é sempre algo, né, do psi, das disciplinas do psi, mas com relação ao coach eu vejo mais como empreendedorismo, né? A autogestão e a busca da autorrealização. Então, o coach vem para dizer cada vez mais que o sujeito precisa se autorregular, precisa se autocontrolar e ele precisa se tornar um empreendedor de si. Eu acho que o coach ajuda ao sujeito se empreender, vamos dizer assim, tanto em questão de arrumação,
mas acho que a questão emocional também entra bastante nisso, o sentimento de estar tudo organizado, te promova o sentimento de se sentir autorrealizado. Não sei, talvez seja isso com relação ao coach. Acho que o coach está ligado mais ao empreendedorismo de si, assim, né? É, Você se... e é uma prescrição de modo como ser empreendedor, né? Isso em vários âmbitos da vida. A outra, um outro ponto que eu te falar que um dos resultados, digamos assim, fundamentais desse ato terapêutico é uma sensação cada vez maior de vulnerabilidade, né? Há uma generalização dessa sensação de uma percepção de nós mesmos como sujeitos cada vez mais vulneráveis. O que essa transformação, né, que às vezes pode redundar numa sensação de impotência, o que essa transformação diz sobre nós, sobre o nosso tempo, sobre as nossas emoções e sobre a relação com a política, né? Essa ampliação cada vez maior da vulnerabilidade. É, a questão alguns autores, né, vão dizer, não só Freud, mas vão dizer que nós estamos num bem, o nosso bem é o bem terapêutico e as nossas relações se dá, por assim, deixa eu te ajudar e eu acho que isso também, por mais que o sujeito ele precisa se superar, mas isso precisa estar o outro, né? O outro precisa reconhecer esse reconhecimento deve ser compartilhado, né? Deve se tornar público e a gente vê. Mas tem uma dinâmica da nossa sociedade, pensando pela cultura terapêutica, é uma sociedade que se forma por um bem terapêutico. Roberto, você travou para mim. E a instituição do eu. Então, assim, pautas que seriam coletivas, eu acho que da questão da saúde, por exemplo, e brigar pelo Sistema Único da Saúde, cada vez mais a sua... E vamos pensar no empreendedor do corpo saudável, vamos dizer assim. É algo que depende de você. Então, assim, o seu estado emocional, como você leva a sua vida, os fatores de risco. Roberto, começou a travar muito aqui. Tá travando para mim. Acho que eu vi. Se você puder passar para Alô? 4G, você tá no Wi-Fi Eu ou acho. no... Deixa eu ver. Eu tô no. Deixa eu ver 4G aqui, peraí. Porque travou, eu não consegui te acompanhar. Ah, Mas agora voltou, se quiser. eu, bom, eu tava vendo que tava meio travando. É, Então, mas essa dimensão política, eu acho que é mais essa questão, Igor, das questões de pautas coletivas passarem a ser individualizadas e isso é um problema seu e você que se resolva. E eu acho que com relação à Covid, isso mostra, por exemplo, assim, não sei se a gente vai falar isso agora, pode falar, mas pode falar se quiser. então, quando começou, né, a pandemia, a gente viu, e eu fui acompanhando aquele programa Combate ao Coronavírus, e nesse programa começaram muitos especialistas, né, e aí o que a Patrícia talvez estava querendo chamar a atenção, esses especialistas tomam a cena, né, desse programa e da mídia de uma maneira geral, e eles passam a dizer como que nós temos que se comportar. Então, e aí isso vai se prolongando e foi interessante de como e os fatores de riscos eles entram nesse momento
Então a gente passa a ter que ensinar formas de como a gente tem que fazer atividade física em casa. E aí tem até uma matéria que o cara desenvolveu metas de quantos quilômetros ele percorria dentro da própria casa. Então, assim, e nisso vindo, assim, vindo com esse momento de... Porque é também um entendimento das ciências, né, de um momento de certeza. A interpretação foi a interpretação contemporânea que a gente tem da saúde. Então, assim, os fatores de riscos que causam a epidemia, né? Começa com a idade, depois veio com a obesidade, veio a narrativa da obesidade, foi se reconhecendo, mas foi se conformando a essa lógica dos fatores de risco. E o que eu vejo, às vezes, é que às vezes, a gente está mais preocupado com se o outro está usando máscara ou não, que isso é importante, e aí com o argumento também que do bem terapêutico, me ajude, você precisa se proteger para proteger coletivamente, mas às vezes atestar quais as ações do Estado, que deve, né, que é um direito do Estado, promover a saúde da população, quais são as ações do Estado que estão sendo feitas, né, que é preciso ter a testagem, os hospitais de campanha, né, que foram, e aí a gente vê o que tem acontecido com os recursos destinados a esses hospitais, que, né, enfim, os contratos de emergência facilitam isso e tal, e se apropriaram disso. Então, assim, as ações do Estado, que é da responsabilidade do Estado, que é a responsabilidade de um governo, quais são, né? Então a gente, mas não, tipo, você precisa ficar em casa, né? Que é uma recomendação da ciência, que é preciso, mas é preciso, isso não precisa tomar a frente, né, de uma pandemia que é uma responsabilidade dos governos, que os governos estão fazendo em relação a isso, né? A testagem, está fazendo uma testagem suficiente, o que é preciso ser feito, os hospitais de campanha para não colapsar o sistema de saúde e tudo mais. Então, acho que eu vejo, mas assim, desenhando isso, né, que a gente acaba, cada vez mais, os processos de saúde e doença, cada vez mais ficam por nossa responsabilidade, né? Sim. Cada vez somos responsáveis pela nossa doença que a gente desenvolve. E aí a questão é, será mesmo? E pensando nisso, assim, nesse será mesmo, né? Se nós somos responsáveis pela nossa doença, nosso sofrimento, ou os únicos responsáveis, tem um ponto que você falou que talvez não responde a isso, mas ajuda a entender o quanto que nós estamos cada vez mais nos identificando pela doença, eu quero dizer, ou pelos transtornos. Quero dizer com isso, né? Comunidades terapêuticas, comunidades de sofrimento, se eu puder dizer assim, de uma maneira mais ampla, que a gente tem observado muito online, em grupos de Facebook, né? Especialmente essas comunidades de afetação e de sofrimento, em que as pessoas compartilham as suas próprias experiências pessoais, que são marcadas por experiências de sofrimento. Isso, por um lado, é sintomático de um processo que a gente está vivendo, o quanto que a intimidade é um lugar de segurança, visto como um lugar de segurança, de acolhimento, de proximidade e, portanto, de autenticidade, de verdade, né? E aí, então, eu me sinto mais seguro, melhor, mais próximo, porque estou junto com aqueles que sofrem ou sofreram como eu sofro. Quer dizer, o que isso também tem a ver com a reconfiguração do espaço público e das pautas políticas, né? Na saúde, especificamente? Com relação às comunidades terapêuticas, aí comunidades terapêuticas meio confunde com as comunidades terapêuticas da psicologia, né? A gente está falando de comunidade de sofrimento, comunidade de sofrimento. Assim, e eu fico pensando as formas de relações se dá pelo sofrimento, né? Nós sofremos isso, nós passamos por isso, e isso vira
uma pauta política, isso passa a ser uma pauta política. Mas o que eu vejo, algumas coisas que me passam, Igor, é que cada vez mais o sofrimento vem se há uns sofrimentos cada vez mais particularizados, né? E a gente vê, por exemplo, movimentos sociais, cada vez mais é singular determinado sofrimento. E eu acho que pelo sofrimento, e cada um tem um sofrimento diferente, e aí vem mais uma vez o individualismo, né? A emergência do individualismo, como uma pauta política, como algo comum, a gente vai perdendo o algo comum, né? A gente vai eu não sei, a gente vai criando. As comunidades vão se fragmentando, né? E cada vez mais é difícil a produção de algo comum, né? E eu acho que porque o sofrimento é singular, então a ideia da singularidade do sofrimento, ela vem para o espaço público, e isso faz com que questões coletivas ou pautas mais gerais, que seriam comuns, pelo bem, pela saúde de uma maneira geral, ela acaba ela acaba não ganhando tanta importância e relevância como é preciso, assim, né? Travou de novo, Roberto. Não sei se está conseguindo me ouvir. Para mim, você que travou. Você está falando da pauta Tá, coletiva. tá me ouvindo, né? Agora estou. Ok. Mas eu acho que é isso, tipo, não sei. E uma das coisas que a gente está também, né, que você falou disso da pauta coletiva, né, nessas comunidades de sofrimento, quer dizer que talvez singularizem o coletivo cada vez mais, né? E a coletividade, né? Ela passa a ser fundamentalmente singularizada. Então, eu vou tratar aqui especificamente do meu sofrimento, do meu problema, da minha questão específica, etc. E, e com isso, a gente pode acabar tendo uma questão, né, em âmbito geral, quase uma característica de contabilizar o sofrimento e o bem-estar humano, né? De certa maneira, associando, né, com riqueza e pobreza. Será que existem, né, cada vez mais no mundo contemporâneo, o que a gente pode chamar, né, de desigualdades emocionais? Como é que você vê isso? Assim, será que as emoções tomaram tal assento na vida social que é possível que a gente possa falar em desigualdades emocionais? Então, né, que eu falei, que a gente veio conversando, mas algo precisa ser desenvolvido. Quando Tá travando muito. Roberto, você está aí? Eu não tô. Roberto, Da eu classe não tô te média, né? vendo. Então, eu fico vendo. Roberto, eu não tô te vendo. Tá, sua imagem está congelada, para mim, pelo menos. Se você puder, tá travando muito. mais, por exemplo, Roberto, assim, você voltou a me ouvir? Porque travou voltei, tudo agora. Travou tudo. eu vi que estava travando, acho que agora voltou. Voltou. Então, volta do começo. Tá bom, mas então, quando a gente está falando, tá entrando na questão da masculinidade, né? E Não, do volta processo. tudo, tudo. Porque desde vou fazer a pergunta. Porque desde o início não conseguimos ouvir nada, assim. Você estava falando aqui justamente dessa questão se a gente pode pensar hoje
Travou de novo. É, para mim travou de novo. Agora voltou aqui. Voltou, voltou. Voltou. Você conseguiu mudar para 4G? Acho que pode ser melhor. Consegui. Tá. Peraí, peraí. Então, tá. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Agora, Então, não, eu tava perguntando se as emoções, no contexto da cultura terapêutica, da cultura contemporânea, ela tomou tal acento que se é possível dizer que também, além de desigualdades sociais, também temos, dentro das desigualdades sociais, desigualdades emocionais. É possível falar sobre isso? O que que você acha? sim, é possível, sim, Igor. Aí eu, daquele, Nomes, né? MC Catra. E aí agora que a gente até conversou sobre isso com relação ao ator, né, do personagem do Pantera Negra. Não sei se é Chadwick Boseman, não sei se é essa assim que pronuncia o nome dele. Mas, assim, a vulnerabilidade não cabia a ele e não cabia a narrativa de superação, né? Sendo um ator, uma celebridade. Então, mas eu acho que deve ser explorado com relação a esse aspecto e a questão da masculinidade também que entra nessa questão. Algumas narrativas elas não têm lugar, assim, ela não tem lugar de se expressar, de se tornar visível para narrar essa narrativa de superação, assim. Algumas pessoas não têm esse espaço de superação, vamos dizer assim, falando de uma maneira midiática, né? Eu acho que sim, eu acho que existem desigualdades sociais, existem aí né, o termo que a gente tem discutido, algumas vidas importam, e as vidas que importam são as que têm esse espaço da narrativa de superação, por exemplo. Então, sim, realmente existem desigualdades emocionais. A emoção mais de alguém importa mais do que determinado ou de um outro grupo de pessoas, vamos dizer assim. Eu acho que a pandemia, aí agora me veio na cabeça, acho que a pandemia é um grande exemplo, assim, Uhum. enquanto era algo que tava preso, algo que acontecia na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, na zona sul de São Paulo, a gente todos ficam isolados, atenção, né? O SUS agora serve para todo mundo, o SUS é maravilhoso, e tudo mais. E aí quando a pandemia, eu estou divagando aqui, mas quando o vírus Uhum. começa a ir para as para as classes mais pobres, a gente começa a ver um movimento de flexibilização. Então assim, é, podemos pensar que enquanto determinadas vidas importavam, isso estava presente, né? A gente precisava ficar isolado. Quando isso passa a ser uma outra, né? Isso passa quando o vírus passa a estar em outro ambiente, né? Nas favelas, nas comunidades, já não importa mais, assim, né? Pensando não só a emoção, mas em relação à vida que importa mesmo, né? Então isso vai reverberar na narrativa de superação. A gente não vê, né, e a gente vê as celebridades que se superaram ao Covid-19,
Aí o que a gente também estava discutindo, mas aí entra uma outra questão da emergência do sobrevivente na mídia, né? Isso eu ia O, perguntar a, justamente disso, né? Essa ideia de sobrevivência, né, que tem sido muito recorrente, né, na narrativa midiática sobre o Covid-19. O que que você vê sobre isso, assim? O que que você vê disso também, dessa narrativa terapêutica presente, mais uma vez, nessa ideia de sobrevivência? Pronto, Aí voltou. eu não peguei o finalzinho. Você falou com relação à narrativa sobre o sobrevivente na mídia em É, relação à pandemia. e o quanto que essa narrativa terapêutica tem a ver com essa ênfase na ideia de sobrevivente? Hum, não, não peguei o final. Tá Não travando peguei o muito. final. Aí a gente vou fazer essa última pergunta, porque tá travando muito, né? Como que essa ideia, né, da da narrativa do sobrevivente, ela também aparece nessa, né, ela reverbera essa narrativa terapêutica. Então, tá, a ideia do sobrevivente, né? Primeiro Isso. que a ideia, o sobrevivente, ele passa a ser, é, que antes estava ligado muito ao holocausto, né? E, e é quem realmente passava por um limite, como guerra e tudo mais, se reverbera, e aí você tem um artigo que fala disso, a Era da Testemunha, né? Que está ligada à noção do sobrevivente, ela se reverbera e ela passa ela, a, toda a situação limite, toda a nossa tristeza, a tristeza passa a ser uma situação limite, e, e todo sofrimento, na verdade, mas isso é a emergência do sofrimento mesmo na nossa sociedade e a ideia da vulnerabilidade, que isso faz com que reverbera uma posição, né, do sobrevivente. Então, a nossa narrativa sobre a nossa história de vida, ela ganha um tom de sobrevivência, né? E isso está em todas as esferas, né? E aí, com relação à saúde, a gente até comentou com relação à doença crônica, isso está no processo de tratamento, né? É preciso se superar, é preciso passar esse processo. E a ideia de liberdade que está relacionado à sobrevivência, né? Você falar sobre, você falar sobre aquilo que te angustia, te dá uma sensação de liberdade, e aí na sociedade a gente vê uma sensação de reconhecimento daquela pessoa, né? Tem Não sei uma, se respondeu, tem uma pergunta da Flávia, com essa a gente encerra aqui, né? Vou juntar com duas, tá? Uma da Flávia e do Bruno. A Flávia pergunta assim, a sobrevivência como também funciona como meritocracia, né? O que que você acha disso? E a do Bruno, que eu acho que tem a ver também, o discurso terapêutico, ele configura o espaço biográfico contemporâneo, né? Ixi, a da Flávia tá difícil essa pergunta. Eu, me ajuda aí, Igor, a responder. Não, mas com relação a. É isso, né? O Bruno estava comentando sobre como espaço biográfico, cada vez mais, né? E que a gente comentou sobre o livro biográfico, né? A biografia, ela não está mais relacionada a quais foram os grandes feitos, né? Uhum. Que a pessoa fez no espaço público, né? Se tornou um grande empreendedor e tudo mais. Não, qual foi a grande superação e qual foi a situação limites que foi superada que faça com que ele seja digno de uma obra biográfica, né? Então, assim, a nossa biografia, a nossa maneira de dizer quem somos ou de relatar a nossa trajetória biográfica, ela está muito marcada pelo discurso terapêutico, que emerge
sentimento da autorrealização e da superação. Agora, Já que você passou a bola para a gente começar nesse final e faltam 5 minutos, eu diria que sim, que a sobrevivência no contexto contemporâneo é uma forma de meritocracia, sim, porque aí tem a ver com o que você disse antes, né? O quanto que era uma qualificação individual, né? Quem sobrevive é aquele que mais resiste, é aquele que tem maior resiliência, né? Que consegue, que aí é uma questão, né, dessa resiliência como uma capacidade adaptativa a qualquer contexto, né? Envergar, mas não quebrar, né? Então, qualquer contexto, seja de pobreza, seja de contaminação por Covid, seja por câncer, seja qualquer contexto, há algo, né, nessa natureza individual que faz com que você não se quebre, né? E aí pegando o princípio físico da resiliência, né, de você adaptar a diversos tipos de meios, né? Enfim, eu acho que sim, mas é uma bela provocação, Flávio. Muito obrigado pelo comentário. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Roberto por compartilhar conosco hoje, nessa manhã de feriado, aqui, o seu conhecimento e a sua experiência sobre o campo, as múltiplas relações entre comunicação e saúde, especialmente nessa dimensão do discurso terapêutico. Acho que é papo para muita conversa. Quem não pôde assistir agora ou chegou agora, pode acompanhar depois, logo depois já vai estar disponível no canal do IGTV, do YouTube, no Instagram do Memória e ainda hoje no canal do YouTube. Muito obrigado, Roberto, obrigado a todos e a todas que estiveram aqui conosco. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, um bom dia. Obrigado, Roberto. tchau, tchau.